Fuck My Brain. Venha cuidar da sua saúde mental, bombando na segunda temporada do nosso videocast, podcast da F My Brain. Aliás, episódios cada vez mais enfoderados e entrevistados enfoderados. Somos cri-cris aqui na F My Brain. É o seguinte, tem que estar alinhado com a F My Brain e é só altíssimo nível. E o tema de hoje é de altíssimo nível também, sabe por quê? Porque ele é resiliência. Como não desistir até alcançar. Fuck My Brain. E aqui conosco está uma pessoa que vai dominar o mundo e vai dominar o mundo pegando a gente pelo estômago. É ela, Bruna Farizel. A Bruna é sócia fundadora da Splash Bebidas Urbanas, que ela criou junto com o marido Lucas Moreira. Para quem está no YouTube vendo imagens, nós estamos mostrando imagens deles aqui. Para quem está no Spotify, ela é muito linda, ele também. São 5 anos de empresa, com 3 anos de pandemia, não é brincadeira, né? Você imagina abrir uma empresa e dali por 3 anos dos 5 que você está vivo, teve uma pandemia. Hoje, a Splash tem 123 operações confirmadas em todo o país. É um negócio de alimentação sem ter cozinha, que surgiu do incômodo do casal Bruno e Lucas pela busca da qualidade de tempo com a descoberta da gravidez da primeira filha. Aquela coisa, vamos ter um filho, queremos trabalhar pra caraca, porque é o que eles terminaram fazendo. E no final do ano, né? Sim. E no final do ano, a apresentadora e empresária Sabrina Sato juntou-se ao quadro societário da companhia, que além dos fundadores, tem também o Rogério Salumi, fundador da Wine, maior clube de assinantes de vinhos do mundo. Eu acho que tinha que ter tapete vermelho, mas não deu pra colocar. Tudo bem, Bruno? Tudo bom, meninas? Que prazer estar aqui. Depois dessa abertura, tô procurando quem é essa pessoa toda. Prazer, vamos lá. Vou querer aprender com vocês. Espero deixar algum ensinamento aqui também. Nossa Senhora, só de ler isso aqui a gente já aprendeu um monte de coisa. Mas tá bom, mas a gente também está aqui, sim, a tríade está aqui para comandar este programa e trazer muito conteúdo interessante para vocês. E eu começo por ela, Luciana Chiesa, que é expert em gestão estratégica e inteligência de mercado, com passagens em grandes multinacionais, agências de publicidade e consultoria estratégica de negócios e vendas. E aí, Lu? E aí, meninas, tudo bom? Bruno, obrigada. Obrigada por você. ter vindo, aceito o nosso convite de compartilhar um pouquinho a sua história de empreendedorismo, maternidade, um misto de coisas, né? Uma empresa familiar, não é só empreendedorismo, acho que tem inúmeros, né, elementos na sua trajetória que são extremamente relevantes aqui para nossa discussão, para nossa conversa, que realmente vai dar uma bagunçada na mente de todo mundo. Essa é a nossa pretensão sempre. E com a palavra, passo agora para a Natália Mestre, profissional com mais de 20 anos em jornalismo impresso e marketing digital. E nos últimos, empreendedora à frente da Emoticon Consultoria de Branding e Estratégia para Marcas e Pessoas. Oi! Meninas, pessoal, Bruna, muito obrigada por ter vindo. Seja super bem-vinda. Obrigada. Bom, ela empreendeu, virou mãe, empreende com o marido, seguiu casada, isso já pra mim já é uma vitória. Resiliência. Cá entre nós que não consegui. Eu falo, gente, às vezes a gente precisa inclusive separar o elevador na subida pra casa, entendeu? Menina, só de você fazer tudo isso, eu acho que é glória. aula de resiliência, Já é glória. então bora, vamos começar aí. E olá, para terminar aqui a apresentação da tríade, eu sou a Marina Machado. Pois bem, eu tenho 25 anos de experiência em jornalismo televisivo, fui apresentadora, repórter de televisão, fiz uma mudança de carreira porque meu negócio mesmo é falar de liderança e felicidade no ambiente de trabalho. Tá aí um emprego muito legal, né? Vamos falar de felicidade, como as pessoas podem ser mais felizes, até porque aqui na F My Brain, o que a gente quer? A sua saúde mental melhor, da humanidade. Pessoas com mais saúde mental são mais felizes e gente feliz não enche o saco. Então vamos lá. Só que é o seguinte, ó, se você ainda não nos segue, tá aí uma oportunidade. Primeiro para se inscrever aqui no nosso YouTube, @canal F My Brain, mas se você já está aqui, só clicar, ó, clica aqui, inscreva-se aqui. No Spotify, @F My Brain e no nosso Instagram, @fmy.brain. Compartilhar é super joia também. Vamos lá. Bruna,
Lá vem, ó. Tá vendo? Mulher já conversa demais. E ainda 3, assim, super ícones. Aí tô frita. Prepara. É muito legal, assim, é muito orgulho envolvido quando eu trago você aqui pra dentro da nossa casa, porque quando a gente tava falando de pessoas empoderadas e gente que a gente admira e que tem aderência com o que a gente quer trazer de conteúdo pro nosso público, você bateu na minha cabeça logo de cara. E aí a gente tava falando de temas. Como seria o tema? Qual seria o tema? Qual seria o tema? Eu falei, gente, eu acho tão incrível o processo que a Bruna e o Lucas passaram, porque, né, ao longo de todos esses anos acompanhando vocês, e eu pensei muito na coisa do sucesso do fracasso. Porque o fracasso alavancando vocês para o sucesso foi uma coisa incrível. E aí a gente fecha com a ideia do tema de resiliência mesmo, né? E como alcançar, aguentar até o fim, até alcançar, porque não é fácil. Sim. Contextualizando as pessoas, eu conheci você num curso que nós fizemos juntas. No nosso entrevistado aqui na F My Brain da semana passada foi o nosso professor, que foi o Mark Lund, nosso grande mentor. E a Bruna, naquele momento, vocês estavam startando isso. Aquilo era um embrião, literalmente, assim. E você tinha emprego fixo? Tinha emprego fixo, executivo, tinha feito carreira, imagina. Tava no auge da minha carreira, aquela história do salário dos sonhos era o que estava acontecendo comigo. E o Lucas também. E aí, o curso, ele foi muito essencial. Primeiro que eu vou falar um pouquinho desse curso, só para todo mundo entender. Era Liderança 360, um curso do Abílio Diniz. Então, quando o Lucas ele fez uma turma anterior à minha, ele fez porque ele sempre foi muito fã do Abílio, enfim, pela história e tudo. E ele pensava, cara, o Abílio tem 80 anos, 80 e poucos anos. É a minha última oportunidade de ter contato com ele, assim, porque daqui a pouco alguma coisa vai acontecer. É mais fácil ser com a gente do que com o Abílio, porque ele tá ali firme. Já percebemos isso, Pois é. Mas o start foi esse, para conhecer sobre a vida do Abílio. E quando a gente chega lá, a gente se depara com um autoconhecimento incrível, né? Que foi isso que aconteceu. Então, foi muito importante, foi um momento muito especial, assim, e decisivo na nossa vida para realmente a gente se startar aí o projeto da Splash. Eles, não ao final, mas no meio do caminho, eles resolvem lançar um livro que, a princípio, inclusive, eu achei isso tão legal da parte deles, porque eles disponibilizaram de forma gratuita. Isso foi bem no meio da pandemia. Meio não, foi no início. Quando veio aquela loucura de março, né? 16 de março, tudo fechado, e a gente já com a empresa, naquela época, a gente tinha 8 franqueados. E a gente ficou, como todo empresário, assim, naquela nuvem negra. O que vai acontecer? O que vem? A gente não sabia o que seria ainda. E aí, nós dois, a gente tem muito isso. É característico nosso. Quando tem alguma situação adversa, assim, a gente senta, calma. O que a gente pode fazer aqui diferente dos demais para chegar no resultado que a gente espera, né? E aí, nesse momento, então, a gente entendeu que a gente tinha passado uma crise na empresa há 1 ano antes, que era muito próxima ao que todo mundo estava passando. Não próxima pela grandiosidade, porque o que veio da pandemia realmente ninguém nunca passou. Mas era uma crise específica no nosso negócio e que daquele momento todo mundo estava passando junto e a gente passou sozinha. Então a gente falou, por que a gente não compacta isso num livro para compartilhar essas histórias com esses empreendedores que estão bem passando por esse momento agora novamente. E isso com 2 crianças pequenas, todo mundo dentro de casa, aquela loucura. Então a gente escrevia o livro, começava às 11 horas da noite, depois que as meninas tinham dormido, a gente tinha jantado, começava às 11 da noite e ia até às 6 da manhã. Caraca! Durante 7 madrugadas. Era um foco. A gente tinha que fazer em 7 madrugadas, que era o tempo que dava. E aí fizemos realmente o livro. Na época a gente tinha uma assessoria de imprensa. Vamos mostrar aqui o livro para quem está vendo no YouTube. Tem aqui. Com comentários de Marina Machado. Boa. E aí, o que aconteceu? Quando a gente escreve a nossa história, nosso relato, desde quando a gente se mudou aqui para São Paulo, porque também a gente começou a empreender com 6 meses de namoro. Pensa. Nossa. Não tinha nada certo, não conhecia nem a pessoa direito e a gente começou a empreender. Espírito Santo. Lá no Espírito Santo. Quebramos, ou seja, a gente quebrou ali, literalmente, uma empresa que durou ali 1 ano e meio, 2 anos. E isso que fez a gente vir para São Paulo, né? Então, a gente contou desde esse início ali. E aí, as pessoas começaram a replicar. Na época, a gente tinha uma assessoria e ela falava assim pra gente, calma,
não vai dar certo essa história de livro. Ninguém faz livro em 7 dias. Aí citou uma jornalista ícone, assim, do país e tudo, que demorou 4 anos pra fazer o livro dela. E eu falava com ela, 4 anos? Não, tava vencido esse negócio. Ninguém demora 4 anos pra fazer uma história. Eu falei, eu não tô contando nada de diferente. Tô falando do que a gente viveu. Eu tô relatando isso aqui. A história tá quente. Vou passar pro papel, então não precisa esse tempo todo. Ela, não vai dar certo. Gente, foi incrível. A gente conseguiu fazer 2 meses aí, ainda no auge da pandemia. A gente já tava com o livro impresso. E aí foi um trabalho muito legal, porque de fato a gente compartilhou com os franqueados, compartilhamos com outros empresários. E isso daí nos favoreceu, porque tava todo mundo em casa naquele momento. Então a gente tem comentário do Abílio no livro. A gente tem comentário da Marina no livro. A gente tem comentário do José Carlos Semenzato, que é o ícone aí do franchise, da Luísa Helena Trajano. Porque tava todo mundo em casa. Naquele momento, além das pessoas estarem em casa, tava todo mundo disponível a ajudar o outro. Sim. Então, pra gente foi muito fora da curva, assim. Foi muito rico, Vamos começar a cavocar, Bruno, um pouco pra conhecer aí, porque a gente tá falando de história, resiliência. Né? Por que tem que falar de resiliência, de repente, com a Bruna, né? Então vamos começar a cavocá-lo. Vamos. Acho que ela já trouxe alguns exemplos, né? Acho que a resiliência, ela vem desse momento de você persistir. A gente fala muito, né? Só qual é a hora certa de começar, qual é a hora certa de parar. Eu sempre entro na dúvida, também por ter uma trajetória corporativa e no meio do caminho viver uma consultoria, comecei a trabalhar com consultoria, então empreendendo, né? E me jogando por esse lado. Eu sempre me pergunto, qual que é a diferença, né? Qual que é esse limiar entre a teimosia, né? Então, eu tô sendo teimoso demais e insistindo nisso, algo que eu tenho que desistir, e persistir, porque é o tempo que eu preciso para isso acontecer. Quais fatos você enxerga na sua trajetória, Bruna, que te deram esses sinais de continuar, né, e seguir em frente do seu desejo? Eu diria que tem uma palavra que diferencia a teimosia, de fato, pela persistência, que é a estratégia. Estudo, planejamento e estratégia, de fato, né? Porque quando você vai só por querer, e você não sabe direito a sua direção, você vai batendo cabeça demais ali, às vezes é teimosia, né? Mas quando você... Vou pegar esse exemplo do livro. Quando você para e... Cara, é uma tragédia para todo mundo. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai afundar o barco, e nesse caso, a gente não tinha essa opção, porque tinha muita gente nesse barco com a gente. Ou a gente vai criar uma forma de, pelo menos, botar o pescoço para fora e todo mundo conseguir respirar. Porque era isso, né? Naquele momento era o que a gente conseguia fazer. Como a gente vai se manter vivo e dentro das nossas contas ali que era possível fazer. Então, ali a gente desenha uma estratégia, por exemplo, né? E o livro foi uma dessas, assim como várias outras viradas que a gente teve. Então, acho que a grande diferença é a gente olhar com cuidado, com atenção. Eu falo que empreender é como se você pulasse de paraquedas. Literalmente, mas na primeira vez quando a gente quebrou, a gente não conferiu o equipamento de segurança. A gente não sabia o que era capital de giro. É surreal isso, né? Mas jovens, tinha acabado de sair da faculdade, achava que era só montar um escritório e tava tudo certo, e ter um cartão de visita, sabe? E aí a gente não conferiu, estatelamos. Hoje a gente continua pulando de paraquedas. Mas você ter essa segurança, saber do que você está fazendo, qual o caminho que você deve trilhar, qual estratégia que você vai fazer, te dá realmente a segurança de que você vai chegar lá embaixo vivo. Eu acho que esse é o caminho que difere, de fato. Nossa, eu adorei essa explicação, porque quando a gente estava fazendo a pauta, a Lu levantou essa pergunta e falei, gente, sensacional, porque realmente, às vezes a gente fala, não, mas eu acredito nisso, e a gente ouve tantas pessoas falando, não, basta você acreditar e trabalhar duro, mas às vezes não dá certo. Não, e aí que hora você tem... E recalcular a rota também faz parte disso. Esse é o tema que a gente tratou no episódio aqui. Chama porque senão, aí também, no dia a dia, o fato de você não desistir, se você tiver estratégia, tá tudo certo. Mas isso não quer dizer que, da forma como você iniciou, você vai terminar. Não é um trilho de trem fechado. Não, é uma bicicleta. Exatamente. Você vai precisar recalcular ou igual água, né? A pedra tá aqui, mas você vai ter que sair por lá. Enfim, você tem que criar estratégias e formas de fazer para você alcançar o seu objetivo. Eu sempre falo que o resultado resolve todos os problemas. Se você insistir muito numa forma de fazer que o resultado não tá vindo, você precisa recalcular. Né? Mesmo que o seu objetivo final é chegar ali, mas para chegar ali da forma talvez que você está fazendo, aí vai ser teimosia porque você não está conseguindo. Então,
peraí, vamos recalcular aí. E no dia a dia do nosso negócio, a gente recalcula o tempo todo. Mesmo o tempo com tudo já implantado, com 120 caçapava loja, Quanto você tá recalculando. maior a proporção, maior a demanda disso também. Né? E isso daí faz com que você, o tempo inteiro, você não pare de oxigenar e de criar novas formas e assim vai indo. Quando você vai pegando o Boeing maior, o trabalho sobre ele, né, para quem vai operar aquilo ali e fazer com que ele decole, realmente também é muito maior, entendeu? Nossa senhora, pronto, começamos a desopilar, vai. Mas olha, quero ouvir, na verdade, essa história, essa jornada que é de empreendemos numa inicial, não deu certo, e chegamos no corte de agora, onde Sabrina Sato entra na empresa. Então, Sim. vamos ouvir essa história, e não poxa. quebramos uma vez só. Então. Na verdade, olha só. De novo, vocês vão ver que o tempo inteiro a nossa trajetória é sobre estratégia e reinvenção, né? Eu e o Lucas, quando a gente contrata um profissional, a gente fala, olha, aqui é uma empresa que o não existe. Então, tudo é possível ser feito. Às vezes, não vai ser dessa forma, mas de outra, a gente vai encontrar o caminho para chegar nesse resultado. Então, isso somos nós dois mesmo, assim. É muito engraçado, porque é como se você tampa a panela, porque os dois têm formas diferentes de fazer, mas o objetivo é sempre o mesmo, né? E aí... Como que vem? A gente vem lá do Espírito Santo, montamos, então, eu tinha acabado de sair da faculdade, o Lucas ainda estava concluindo, tinha repetido algumas matérias, não tinha concluído, sabe aquela coisa? E aí, a gente monta essa empresa lá, porque sabia tudo, tinha acabado de sair da faculdade, como não? Entendeu? Tô pronta. Ganhei o diploma. Né? Tinha me formado em comunicação, montei uma empresa de comunicação lá, que fazia captação de recursos para projetos e tudo. Só que a gente não sabia dar danada a palavra capital de giro. Para que serve isso? Fizemos tudo errado. Alugamos uma sala com uma despesa altíssima, um escritório, não tinha ninguém, não ia cliente. Por que tinha aquela sala? Saída de largada com um puta gasto. Não, uma despesa gigante ali. E era um valor expressivo para a nossa realidade naquele momento. E aí fizemos isso. Aí depois, enfim, as contas não param, né? Só que os projetos demoravam um tempo para aprovação. Sim. Então, quando entrava um projeto, minha despesa já estava lá, já estava cheia de dívida, pagava. E ia indo. E aí chegou um determinado momento que a gente começou a falar bem assim, olha, a gente precisa fazer outras formas. Tinha que fazer outras coisas para poder bancar aquela despesa ali. Então, a gente vinha para São Paulo, eu ia para aquele Brás e Bom Retiro, eu comprava um monte de roupa e a sala era grande lá. Aí, a gente dividiu. Parte era da Chip Comunicação e a outra era uma loja de roupa, um showroom fechado, vê? Aí, eu saía nesse prédio comercial que a gente tinha sala, falava com as mulheres todas para poder vender as roupas para ela. E aquilo, durante um bom tempo, ficou bancando a despesa do escritório, entendeu? Aí, quando entrava o projeto, beleza, a gente aliviava. Mas aí ficamos assim quase 2 anos. Aí realmente teve um dia que cortaram a luz do escritório. Aí o Lucas falou, cara, agora... Bateu. Agora o negócio ferrou. Aí eu falei, ferrou mesmo. O que a gente vai fazer? E a gente tinha opção, porque a gente tinha uma classe média, tava tudo certo ali, não era também, né, do perrengue geral. Mas a gente tinha opção de voltar pra casa dos nossos pais. E nunca foi uma opção pra gente. A gente, não, peraí. Nós optamos por isso, então a gente vai assumir essa responsabilidade. Onde a gente consegue ir trabalhar pra conseguir pagar a nossa dívida, que era 13 mil reais na época. Mas parecia que era 1 milhão. Mas 13 mil reais no passado era um Cara, mas eu achei que eu nunca fosse conseguir pagar isso daí. E aí, a gente pensou isso. Onde a gente vai trabalhar para conseguir bancar isso daí e sobreviver, né? Aí, eu falei de São Paulo, porque a gente vinha muito para cá. Eu continuo até hoje acreditando que é a terra das oportunidades. E aí, a gente veio... Nós trabalhamos 1 ano, gente. Igual camelo, realmente, assim. Eu já entrei logo na empresa que eu fiz carreira, mas o Lucas passou por tudo. Tem uma loja na Paulista, que agora é uma cafeteria super bombada. Eu não vou falar porque eu não vou fazer propaganda do outro. Mas, na época, era uma loja de roupa que o Lucas trabalhou no Natal, porque chegava, né, escala de temporário e tudo. Cara, ele fazia medição de barra de roupa, sabe? De masculina e tudo mais. E a gente nunca teve problema com o trabalho. Não era vergonha. A gente entendia que vendendo, você conseguia pagar suas contas e vamos embora. A gente sabia onde a gente queria chegar. Beleza, passamos essa trajetória. Isso daí passou 11 anos. Aí o Luca, 10 anos no caso dele. Ele fez carreira nos últimos 3 anos e meio na Cacau Show. Trabalhou direto com o Alexandre ali. Já tinha passado por várias frentes do franchise, de consultoria, enfim, outras marcas também. E esse final foi lá na Cacau. Que é uma escola. Aprendeu muito de varejo mesmo, o que era ali junto com ele. E aí eu descobri a gravidez da Helena. Aí eu falei, cara... Nossa família toda no Espírito Santo, a gente sempre foi sozinho aqui. E a gente começou a reavaliar isso. Como que a gente vai fazer com um filho pequeno? Porque eu tinha horário para entrar, mas eu tinha horário para sair.
Ele trabalhava lá em Itapevi, a gente sempre morou ali na região da Aclimação. Então, quer dizer, ele levava 1h30, 2 horas, às vezes, para ir e para voltar. Aí a gente começou a pensar, assim, que a gente precisa reavaliar. E aí começamos a desenhar um monte de negócio. Eu grávida, eu pensava em um monte de coisa pra grávida, sabe? Essas coisas. Vou pensar na dor que eu tô vivendo, qual é o negócio que vai se adequar e tal. Só que aí a gente começou a pensar, grávida a gente não é médico, ia depender de um outro profissional e tudo. E aí deixa eu dar uma pausa aqui, peraí. Água é vida. Toda. Não, Fica paramos tranquila. pra beber. E aí ele tinha passado por um estudo, onde até o MEC também que tinha elaborado e tudo, enfim, que falava que a gente consumia, e esse a gente para analisar, é mesmo, a gente consome muito mais bebida ao longo do dia do que, de fato, comida. Então, por que a gente não pensar num negócio também muito focado nas bebidas, com paladar brasileiro e tudo mais? E aí foi se desenhando a Splash. A gente não queria nada que tivesse uma data específica, porque era a experiência que ele vinha, né, das outras marcas. Então, algo que não tivesse a sazonalidade, que pudesse crescer no Brasil todo. A gente foi desenhando e saiu o formato da Splash. Foi assim. E aí, a Sabrina. Não, mas Ixi, calma, não. gente, mas a Sabrina teve tanta coisa até chegar na Eu acho que Sabrina. a gente tá Não. dando um corte, A hein? Sabrina Pelo livro a é gente tá o cortando. fim, o total fim da a história. pontinha. Porque É o fim não, mas é a pontinha desse momento. é que todo mundo olha qualquer história desse tipo Exato. de sucesso. É. Batalhei muito. Geraldo Rufino é um que também tem isso, né? Faliu desde os 6 anos de idade, saiu falindo um monte de coisa até ter um sucesso absurdo. E você olha e você brilha o olho, né? Você fala, nossa, aquela pessoa conseguiu. Só que você faz um comparativo pra você e fala, não, mas eu não tenho isso aí. Não tem, imagina, isso aí é essa pessoa. São algumas pessoas que têm essa competência de conseguir transformar algo, e não só transformar algo. Porque não é fazer o sucesso, Sim. é conseguir sobreviver ao fracasso. Exatamente. Eu acho que é mais esse ponto. É, também acho. E aí É fica a aguentar o dúvida, fracasso. Bru. E em 2, gente, é mais difícil. Porque a gente tende a jogar pro outro a culpa de Total. qualquer coisa. É. Sim. Né? Então seria muito fácil, por exemplo, pra mim, olhar pra ele e falar, cara, eu tô ferrado por causa de você. Ou vice-versa. E a gente nunca teve esse pensamento. Todas as vezes o nosso pensamento foi, a gente vai sair dessa. Você sabe onde você quer chegar? Eu falei, sei. E você sabe também? Sei. Então a gente vai sair dessa. Então, às vezes, eu pegava um ônibus pra poder ir trabalhar. Imagina, lá em Vitória eu já tinha carro, né? Fiz 18 anos, ganhei meio carro. Ficou tudo lá. Não tinha nada disso aqui. Então eu pegava um ônibus, às vezes frio de São Paulo. Vocês estão daqui, vocês não têm noção que é o frio daqui comparado com quem mora lá. Era um frio de doer o osso. E aí eu pegava o ônibus, eu entrava naquele ônibus e cortava a Paulista ali. Eu falava, gente, eu tenho certeza que isso vai passar um dia. Era sempre o meu pensamento, entendeu? Eu falava, eu sabia que aquele momento estava muito adverso pra mim, mas eu me projetava lá no futuro. Eu sei que isso vai passar. Tá bom, beleza. Já são muitos dias aqui, tá mais próximo de eu chegar onde eu quero, entendeu? Então parece bobeira, mas isso faz muita diferença na hora que você tá pensando. Porque a gente vê no dia a dia, eu trabalho com franqueados, e a gente vê a diferença quando você tem um casal que se apoia daquele que não. Sim. E existe, sim, que empreendem e tudo, mas assim, o cara vai, às vezes, mais sem o apoio da mulher, a mulher vai e o cara tá duvidando, ou então... Franquia, o que você escuta quando alguém fala, vou investir na franquia? É o homem que fala, vou dar pra minha mulher, o que ela faz? Nada, ela cuida da casa, mas vou dar uma franquia, o que é mais fácil? Ela vai saber cuidar. Não é assim, entendeu? Então, quando você não tem um apoio, eu acho que é mais difícil. Talvez a gente chegou onde a gente chegou e onde chegaremos pelo apoio um ao outro. Tem um ponto da sua história que eu contei para as meninas, eu acho ele, assim, tão incrível. Porque tem um fator até mágico nessa história, assim. Mágico de suor. Mágico, suando. Rolaram lágrimas, né? Rolou uma água caindo ali. Vocês estão investindo na Splash. Você ainda tá... O Lucas saiu da Cacau Show, tá focado só naquilo. Você já tem a sua filha. Você tá ainda na empresa e tá acabando totalmente o dinheiro. Então, foi a primeira crise que eu disse ali. O que acontece? Primeira coisa, que todo mundo, quando inventa de empreender, precisa ter ciência. Você, a vida inteira, recebe 13º e férias. É verdade. Quando você vira empreendedor, você paga. É a primeira coisa que tem que ter clareza.
certeza, gente. Porque assim, eu amava chegar novembro e dezembro. Que maravilha. Sucesso. Ai, quando que vai cair? Quando que vai cair? Quando, né? E aí, no outro ano, a partir de então, a gente pagava. E aí, na época, a gente tinha 2 carros e tudo. A gente vendeu um dos carros, porque também tem isso. Se você tem um sonho, você tem certeza desse sonho, você precisa ser o primeiro a acreditar nesse E a sonho. investir nele, né? E a investir. Muita gente quer empreender. Mas eu vou até aqui. Cara, mas até aqui vai ser limitado até aqui. Não tô falando também para as pessoas fazerem loucuras. Mas se você tiver certeza, cara, você, antes de tudo, tem que acreditar e ser o seu próprio avalista ali. Então, a gente vendeu um dos carros ali para pagar o 13º dos funcionários e tal. Na época, era uma loja própria só. E aí, isso em dezembro. O dinheiro foi todo para isso. Quando chegou janeiro, 3, no mesmo dia, pediram demissão. Foi um único dia nessa história toda que eu vi o Lucas chegar em casa chorando. Nem na pandemia ele não chorou. Mas nesse dia específico ele chorou. E foi um ano antes, né? Foi em 2019. Quando ele chegou, eu com a Helena no colo, e ele chorando e contou a história e tudo. Ele, cara, como que a gente vai fazer? Porque agora também tem as rescisões, enfim, naquele desespero. Aí ele foi tomar banho, aí eu sentei na cama, assim, dando de mamar, e a janela do meu quarto tava meio aberta, assim, e eu conversei com Deus. Eu acho que tudo isso também tem muito porque Deus tá com a gente. E falei, Deus, me manda um sinal, porque se for pra gente continuar, a história da teimosia, se for pra gente continuar, eu vou conseguir entender. Mas se não vier sinal nenhum, eu acho que é teimosia nossa e vale a pena a gente realmente declinar. E aí, nessa hora, veio um brilho, assim, muito pequenininho, como se fosse uma estrela. Eu tenho tatuada. Eu sempre confundo meu. Mostra aqui, pra câmera. Ela é micro, gente, porque foi o tamanho do brilho que eu vi. Era um sinal pra mim, literalmente. E aí, quando ele saiu, foi um chororô. Eu contei pra ele tudo. Eu falei, a gente tem que continuar, vamos lá. Aí, de novo, a história de um apoiar o outro. Né? Porque, de novo, eu poderia falar, tá vendo? Vendeu um carro. E olha aí, a gente tá ferrado. Temos uma filha, como é que a gente vai pagar? Como que a gente vai fazer? Enfim. Então, aí nesse momento, eu falei, não, a gente precisa persistir, vamos lá, vai dar certo e vamos fazer. Vamos arregaçar as mangas e vai. E aí, enfim, passa coisa de 2, 3 meses, que foi o Serendipity. Pera. Sabe por quê? Porque no livro dela, ela chama esse tema e o meu Kindle resolveu fechar. Então, deixa eu botar a senha aqui de novo. Isso aqui foi essa? Foi certo? Tá certo? Não, 14, 11, 19. Porque ele fecha, né? Tem uma parte aqui que ela chama... Isso é serendipity, né? E assim como o significado da palavra, esperamos que você... Ah, não, tá no fim que eu anotei. Quando você menos espera, as coisas acontecem. A vida te leva pro rumo que você não esperava. E é aí, quando você vê, tudo mudou de repente. Isso é serendipity. Isso. Essa é uma palavra que nasce pra gente através de Mark Lund, mas eles vivem esse momento muito louco, porque tem a estrela que acontece, mas tem o dia do preciso ir para um evento e não tem dinheiro pro táxi. Que é isso, assim, pra vocês entenderem. Então, naquele momento, a gente tava com uma situação financeira na empresa crítica. E o que a gente precisava, porque até então a gente montou com o recurso próprio, que não era essa fortuna, era um bom dinheiro, mas não era essa fortuna. E com o girar daquilo ali, a gente já estava demandando de ter mais, ou pelo menos um investidor. E aí, o Lucas sempre foi de conexões, assim, e Serendipity tem muito a ver com isso também, de você não ficar sentado esperando um milagre. Não é uma espera de um milagre, pelo contrário. É o movimento que vai te fazer as coisas acontecerem. Então, aí ele sempre foi de conexões, mas nesse dia foi o acaso, literalmente, gente. Tem um tio dele, no Espírito Santo, que tem material de construção, e tava acontecendo... Mas tem material de construção, e todo ano ele vem para revestir uma feira forte aqui, né, desse segmento, enfim. E aí ele mandou uma mensagem pro Lucas falando que, coincidentemente, nesse ano, ele não conseguiria encontrar com a gente, mas para que ele fosse nessa feira. Por conta do meu antigo emprego, eu iria para lá. Aí o Lucas olhou, tava em casa, ele falou, cara, tá dando R$70 o táxi daqui, até era lá no Transamérica. Caro demais, a gente não tá podendo gastar, não vou não, ele falou comigo. Aí eu falei, você tá fazendo alguma coisa? Tem algum compromisso? Não tem. Eu falei, vai. Sei lá, vai. Acho que me bateu isso. Eu falei, vai lá, a gente volta junto. Eu já estarei na feira e tudo mais. Resumo, ele foi nessa feira. Chegou lá, ele encontrou um menino que era da mesma cidade dele, mas que tava com um stand lá, enfim, de granito e tal. Que já sabia tudo da nossa história. A gente nunca tinha visto essa pessoa. Já sabia porque tinha amigos em comum.
Conversa vai, conversa vem. O menino falou pro Lucas que tinha interesse em ser nosso investidor. Foi assim. Caraca. Esse menino, na época, tinha uma namorada aqui em São Paulo. Aí ele falou, daqui 2 semanas eu tô aqui de novo, porque eu venho pra casa da minha namorada. Foi a única vez que esse menino veio, logo depois ele terminou com essa menina. Quando ele veio, gente, ele já trouxe o pai, a mãe, todo mundo pra poder conversar, conhecer a empresa. Passou 1 mês só por conta de documentação. Ele era o nosso investidor. Foi o nosso primeiro investidor. E foi onde virou, né? Foi onde virou, porque assim, era o que a gente precisava, entendeu? Então, assim, eu de fato, aí de novo, quando você tem um propósito, quando você tem muita clareza daquilo que você quer, e se você não fica sentado esperando, as coisas acontecem, entendeu? Então, vou continuar nesse gancho do investidor, que eu acho que é super interessante. Como funciona, acho que é legal a gente trazer para a nossa audiência, né, esse processo da busca do investidor. Como que funciona isso na equação de uma franquia do negócio? Você vai lá, uma pessoa coloca um aporte, um dinheiro, ele ganha a participação da empresa. Como funciona esse processo para não gerar o medo da dívida? Claro, porque eu entendo que muitas pessoas têm medo de ir em busca dos investidores, com medo que isso pode gerar uma dívida, não vou conseguir pagar a dívida, logo, de novo, né, ao invés de pensar para frente, bloqueios no... É um negócio, né? Existem formas de você encontrar esse investidor. Existe uma forma mais profissional, existe uma forma um pouco mais caseira, que nesse caso foi, porque ele não era um investidor profissional, se interessou pelo negócio e queria, de fato, fazer só esse aporte financeiro ali. E aí ele recebeu um percentual da empresa. É sempre muito importante, porque na hora que você tá, por exemplo, mais vulnerável, né? Eu falo isso como dica para outros empreendedores também. Às vezes você acha assim, o que o cara ofereceu, eu vou pegar. Mas você não pode esquecer a clareza e a propriedade do seu negócio também. Então, na hora de sentar nessa mesa de negociação, esse emocional precisa, né, deixar de lado e trazer um pouco mais o racional ali dos números também, porque senão passa, sei lá, um tempo e você acaba ficando refém desse investidor, que na maioria das vezes não é a pessoa que sabe operar o dia a dia do negócio. Ele não tem muita clareza sobre isso, ele realmente é só o dinheiro. E o dinheiro resolve muita coisa, mas a alma do negócio precisa acontecer para ele continuar evoluindo, né? Então, saber dar peso para a importância de todas as partes faz todo sentido também. Muito bom. E quero ouvir a Sabrina, gente. Eu quero entender sobre isso. Eu ainda quero essa magnitude toda. Como Sabrina entra nisso e a gente chega aqui, pelo amor de Deus. Então, na verdade, é o que acontece. A gente já tinha como essa ideia, porque vocês são mestres nisso, vocês sabem, construir uma marca do zero demanda de muito investimento financeiro, que, de novo, não era, né, o nosso grande forte aí. A gente vai fazendo no dia a dia isso. Então, ter uma personalidade onde possa agregar e trazer essa construção, né? Você chega num caminho mais rápido sobre isso e traz uma credibilidade. Antes da Sabrina, por exemplo, a gente traz para o nosso cardápio, no dia a dia mesmo, diversos co-brands. Então, a gente tem Ovo Maltine, a gente tem Galac Negresco, Kit Kat, na nossa linha de produtos. O que quando o cliente passa na frente da loja, você entende, opa, não sei o que é, mas é bom. Sim. Né? Sim. Então, isso daí valida. E aí, quando a gente começa a estudar algumas possibilidades de nomes, assim, pra gente tinha que ter um alinhamento cultural muito forte com a gente também. Porque a gente teve essa experiência já de outros investidores, a gente sabia na prática como isso funcionava, então precisava casar, né, a ótica ali. E aí, a gente iniciou um namoro, assim, com a família, eu falo, com a família Sato, que hoje, realmente, a gente é muito feliz, assim, porque eles têm um fit, uma identidade, uma linha de trabalho muito parecida com a gente. E a Sabrina, ela é uma personalidade que você não vê ela envolta com nenhuma polêmica. Sim. Até tentaram agora no final. Mas não cola. Ela não tem polêmica, ela é uma menina que E ela é amada por todo mundo, né? Conversa com todos os públicos. Ela tem essa virada empreendedora, porque, na verdade, ela é muito empreendedora. Total. Né? O tempo inteiro de fases e fases, que é essa coisa de recalcular a rota, assim, pra se manter vivo. Então, tinha muita afinidade com a gente. E aí, como que foi essa conversa? Gente, de novo, a estratégia e eu acho que onde a gente está, eu sempre falo isso, não determina quem somos. Então, quando a gente tá no momento mais vulnerável, o que a gente faz? Se fecha numa conchinha, fica em casa, porque parece que você levantar a cabeça, o mundo vai saber que você tá mal, né? Sim. E isso não pode acontecer. Nesse momento, você tem que buscar uma força interna e falar, cara, pelo amor de Deus, todo mundo precisa saber o que eu tenho de especial, né? Que todo mundo tem algo ali que só você sabe fazer.
E aí, o que aconteceu? Um dia, sentada, vai vendo, ó, Serendipity de novo. Um dia, sentada à noite, cara, era um domingo, em casa, eu e o Lucas, no Instagram. Passou alguma coisa, a gente já seguia os irmãos e tal, passou alguma coisa, alguma notícia ali de um dos irmãos dela. Aí eu falei, Lucas, eles têm uma agência de comunicação. Vamos entrar em contato com eles, porque pode ser que a gente consiga fazer algum trabalho ali, a gente estava nesse momento também. Aí o Lucas mandou uma mensagem pro irmão dela, passou 10 minutos, ele respondeu, já marcando pra gente ir no escritório. Aí, beleza, fomos, mas a conversa sempre foi para contratar o serviço deles. Mas surgiu para uma conversa no Instagram ali, totalmente informal. E aí, quando eles souberam, eles quiseram entender o que era o negócio, para poder saber como eles poderiam nos atender da melhor maneira, eles ficaram também encantados e aí começou essa conversa. Até que um dia eles propuseram, eles falaram, cara, por que a gente não entra como sócio com a Sabrina também e tudo? E aí conversou 1 ano e meio aí nesse namoro, a gente fazendo parte do dia a dia deles, realmente, assim, eles consomem realmente os produtos e automaticamente tendo essa troca, né, esse complemento do que eles poderiam também ofertar pra gente em parceria ali dentro da Splash. E aí hoje a gente tá aí juntas. Se eu fosse dona da Splash, eu falia a Splash. Sabe por que eu falia a Splash? Porque é gostoso. É bom. É gostoso. É bom. É uns negócios bons. Mas assim, aí falando em negócio, o quanto ela contribuiu, e vem contribuindo, né? Porque a gente tem 2, 3 meses que a gente anunciou, teve o Dia Mundial do Café, só para vocês terem números, assim. Nesse dia, a gente focou uma ação 100% no Instagram dela. Então, ela acordou chamando pro dia, falava que quem fosse na unidade da Splash e falasse, eu quero o café da Sabrina, ganhava o café. Era dado o café. Nesse dia, a gente aumentou 14% do faturamento da rede. Caraca. Ou seja, mesmo dando, as pessoas consumiram outras coisas. E eu tava nas operações, gente. Eu tive 3 operações monitorando. As pessoas entravam e pediam, eu quero o café da Sabrina. Aquilo eu achava sensacional. Porque era uma coisa do digital, somente na rede dela. Sabe uma coisa dessa? É uma força impressionante, né? A gente força impressionante. tipo assim, se você falasse, talvez eu ia... Isso não acontece. Mas realmente movimentou as pessoas ali. E trouxe resultado, né? E trouxe resultado. Que é uma ação que é o mais relevante na ponta. Porque 14%, exatamente, de faturamento e 30% a mais de pessoas que passaram pela loja, comparado a 2 quintas-feiras anteriores. Uma super força. Então, assim, é um Boeing, entendeu? Não, então... E é o movimento do digital pro físico, né? Exato! Então, ainda mais a gente, quando estuda varejo, a gente vê que caiu muito, né? Eu falo que uma das palestras que eu dou sobre varejo, né? O comportamento dentro do consumo e no varejo, eu sempre falo que a loja virou destino. A loja não é passagem. Exato. Então, para as pessoas, depois da pandemia, se movimentarem para alguma loja, ela tem que ter algo na loja que realmente faça ela ficar. Então, além disso tudo, a demanda nasceu, né? O estímulo nasceu no digital e ainda levou para um destino físico. E a pessoa não foi só buscar o presente. Exatamente. E gerou venda. Ela gerou venda. Sim. Então, assim, quando essa junção, aí precisa ter essa ótica, né? Essa junção de objetivos, de cultura, porque também você contratar alguém que talvez não fale a linguagem do seu negócio, isso também talvez até onde isso vai, mas enfim, no nosso caso a gente foi bem assertivo, deu certo, vem dando certo, outras ações desenhadas dessa mesma maneira, mas a gente vê na hora, porque o que interessa é isso, como eu converto isso em venda, né? Para que o meu franqueado também entenda que esse resultado também chega ali para ele. E mais, desculpa, porque eu começo a falar números, você já na cabeça vai assim, né? E aí a gente estava crescer 14% de venda. Mas nessa ação, especificamente. Mas mesmo dando café, ou seja, teve um desembolso, um custo seu. Mas meu café é o meu custo. Pensa. Veja, né? Como é a percepção de valor. Porque você está dando alguma coisa. E a gente fala muito sobre, hoje em dia, o quanto o mundo está pautado no resultado de curto prazo financeiro, que não deixa você fazer pequenas ações, né, nas empresas. Veja, né, uma ação que pegou um produto que vocês têm, né? Então, é dentro de casa, não precisa comprar nada, um brinde, nada. Você conseguiu fazer disso, né? Uma movimentação, ainda mesmo com esse desembolso, ou seja, esse custo do café, vocês levantaram 14% na venda total do dia, né? 30% maior de público circulando nas lojas. Fora o percentual de crescimento da sua marca como conhecimento de marca. Como conhecimento de marca. Você não consegue calcular você não tanto, calcula, né? Com a
parabéns. Poxa, com certeza. E ali, quando você viu os comentários, assim, no Reels, né, da plataforma dela, tinha muita gente falando, tem na minha cidade, não tem, nossa, tem que trazer pra cá. Então, assim, você via o quanto isso impactava realmente de resultado, também de abrangência de marca. Então, quer dizer, é um macro aí que você consegue ter essa mensuração, que é sempre o nosso objetivo. Tem um ponto nessa história, porque quando veio a história da Sabrina, eu falei, uau, meu Deus, como assim? Mas também por um outro lado, Bru, porque você cria, você luta, você se envolve, você deixa de pagar a luz, você vende o carro, você tá lá se descabelando, você consegue fazer acontecer, você começa a crescer, as coisas acontecem, não sei o que lá. E dali a pouco você tudo bem dividir o bebê com Tudo bem. 0 vezes 0 é 0. Concordo. Eu quero uma empresa valorada. Pode falar que eu ainda construí isso junto com eles. O café da Sabrina. Cara, pelo amor de Deus, entendeu? Então, mas aí que tá. Essa história do ego, pro empreendedor, não pode existir. Concordo. Perfeito. Entendeu? A empresa tá à frente disso. Sim. Perfeito. Não tem problema, porque assim, no time eu tento me cercar de pessoas que sabem mais do que eu. Eu tenho os insights, mas às vezes... A plaquinha Exato, 10, plaquinha 10. Essa plaquinha Sério, eu histórica. tenho os insights. Às vezes é uma coisa muito mais... Porque tem isso também, né? Que às vezes o fundador, ele tem esse sangue na veia. Tipo, eu queria que fazer sei, assim. né? Eu que Sim, sei. É famoso eu que sei. Entendeu? Eu que Meu tô aqui nome, desde o né? começo. Não, não é isso. Porque Na nossa- sempre fizemos Sempre foi assim. assim. Hoje, no mundo de hoje, isso não funciona. E não funciona, inclusive, com o cliente final. Não tem esse sempre foi assim. Sempre foi assim, meu filho, tá velho. Com Tem que certeza. trocar. Então, assim, eu e o Lucas, a gente tem muito essa ótica de... Olha, a gente imagina desse jeito. Mas quem é que vai conseguir fazer o que a gente tá imaginando? Porque às vezes eu não sei. Entendeu? Mas o Claro. Steve Jobs tem uma fala boa disso, que ele fala assim que a função dele era ter uma visão. E a parte mais difícil do trabalho dele era achar pessoas para fazer a visão Executar, dele né? A visão. acontecer. Ele falou assim, eu tenho que ter a visão. E as pessoas que eu contrato é que vão fazer a minha isso aí. visão acontecer. É. Então a parte técnica, com conhecimento, não é comigo. Mas eu vou dar o norte para você. É Eu falo, ó, isso. é ali que nós vamos chegar. Façam aí acontecer esse É. processo. Mais ou menos assim. Mas E eu é acho isso incrível, porque olhando de longe, assim, vendo a paixão e o envolvimento que tem nisso, porque isso envolve também, não apenas, porque a gente está tendo mais lucro, vai ter isso, ok, mas também tomada de decisão, Claro. o caminho que vamos seguir. Você também tem que desenvolver nesse processo do empreendedorismo um jogo de cintura, um desapego. Eu acho que a palavra é essa interessante. mesmo, de desapego, assim, né? Porque tem sim essa ótica, puxa, eu que fundei e tal. Mas, gente, foi uma coisa que nós, em comum acordo, pensamos, ela vai somar demais. Então, assim, pelo contrário, nas reuniões que a gente tem de alinhamento mensal, como a gente vai usar ainda mais isso aí, né? E no final é a marca que tá ganhando o mundo, Claro, né? e sendo todo ampliada. mundo, né? Quando Então, a gente pensa em ações, né, co-branded, que você Sim. juntou, você falou até, a gente não tem isso somente com a Sabrina como sócia, você tem nos seus produtos. Sim. Porque você sabe que isso é um chamariz. Então, você tá Exato. traçando estratégias, né? Então, o desapego, né, o desapego, que o ego tá ali dentro da palavra, é isso mesmo. Se eu quero empreender, eu preciso entender que, assim como o filho, né, o nosso negócio é feito pro mundo, não é feito pra mim. Exato. Exatamente. É que é super difícil com o filho, né? Eu sei, porque eu acho que minha filha é minha, né? E ela vai ser pra Gostaríamos sempre, que ela né? fizesse sempre exatamente. aquilo. Mas assim como isso, o seu negócio, ainda mais quando você tem um produto, né, seu, Sim. não é um serviço só, Sim. é pro mundo. Então, acho que você tem que trazer essa ciência, essa clareza. Eu acho que isso é tão... E no nosso caso, como é com franqueado, mais ainda. Porque eu também não tenho como ignorar que aquele cara que tá ali dentro da ponta, né, na loja, tracionando, as experiências dele, enfim, aquelas conclusões que ele tira, não tem como ignorar que não estão certas. Claro. Ou que não faz sentido. A gente tem que ter esse olhar também. Porque senão você nada sozinho, E esse modelo entendeu? dos franqueados, vocês sempre pensaram que o negócio já ia nascer... Porque Desde o franqueado dia é 1. sócio, né? Franqueado não é sócio. Você tem sócios... Na verdade, ele acha que você é funcionário dele. Exatamente. Menos do que Tudo bem, sócio, vai. né? Que você é funcionário dele. Você precisa servir pra mim, né? Exato. Você quer fazer que esse negócio cresça, então você tem que servir. É um mercado que não é fácil, porque são pessoas o tempo inteiro para você fazer uma gestão, aplicação de guide de marca, né? Tem todas os... Eu conheço a minha região. Tem então, essas particularidades, assim, desde o dia 1,
Já nasceu nesse formato. Por isso que é um negócio mais otimizado, mais é um negócio de cozinha, mas um negócio de alimentação que não tem cozinha, para poder realmente ser prático, fácil, porque o nosso incômodo era a qualidade de tempo. Então, a gente queria que a pessoa que estivesse dentro daquela operação também tivesse isso. E aí, qualidade de tempo, você não trabalha menos. Você é dono da sua agenda. Eu consigo de manhã, por exemplo, às vezes estar de manhã com as minhas filhas, fazer a lição de casa com elas e levá-las para a escola. Mas às vezes eu vou dormir meia-noite trabalhando. Sim. Faz parte, né? Então, é diferente isso. No caso do franqueado, a gente ainda tem que ter um cuidado, porque ele é um novo empreendedor que muitas vezes não tem habilidade para ser empreendedor, dá para entender? Então, assim, ele vai ser educado para aquilo ali, porque é um universo completamente diferente. Então, ele passou 30 anos como bancário, como advogado, como funções muito específicas, e ele nunca viveu uma realidade diferente daquela. Então, precisa novamente educar, que é um processo, a prática que melhora. Disso, né? Que quando você foi abrir o seu primeiro negócio, você não sabia nem o que era capital de giro. E quebrei, entendeu? Né? E aí, quando você pega essa pessoa com muita vontade de se aventurar nesse novo mundo, né? E até falar assim, não vejo mais caminho profissional aqui. E a gente fala tanto desse recálculo de rota, e nós fizemos recálculo de rota. A gente mudou, você acompanhou a minha saída maluca assim, total. E a gente vem buscando outras formas de nos encontrarmos e de sermos felizes atuando no mercado de trabalho de formas diferentes. E aí, de repente, a pessoa fala, vou franquear. Beleza, é fácil, o cara vai me entregar tudo pronto e eu vou... E eu posso ficar em casa. Eu posso ficar em casa ganhando dinheiro, porque é isso, vai estar pronto, eu vou lá fazer. Mas, vamos lá, além dessa coisa besta que a pessoa descobre no dia 1 que não é isso, né? Antes de assinar o contrato, ela já vai descobrir que não é bem assim. Existe no trabalho de vocês essa educação financeira, sei lá, de metodologia? Sim, porque tem coisas, por exemplo, para você fazer gestão de um negócio, um DRE, que é um demonstrativo ali de resultados. Tem gente que... Nunca ouviu falar e tá tudo certo. Você nunca precisou saber disso, mas isso é a alma do negócio. Você não entende qual é a sua despesa, né? Qual é a sua receita. Quer dizer, se você tem bloqueio com Excel, você não pode fazer isso. Por aí. O nosso sistema, ele soluciona muito. Então, você consegue ir alimentando ali e já sai ali pra ele, né? Mensal. O problema não é o Excel. É a pessoa atrás do computador. Pelo contrário, você não saber as perguntas certas. É falta de conhecimento. Então, é uma disciplina que você tem que agregar a partir do momento que você decide ser empreendedor. Exato. Tão bonito isso. Eu já vou ser convencida. Não, mas é verdade. Eu não sou uma pessoa, nunca fui uma pessoa de exatas. Zero. Não, nem eu. Nunca fui. Eu sou de comunicação. Eu achei que eu ia fazer publicidade, marketing, porque eu queria falar com as pessoas e branding. E o que eu mais vi na vida é quanto mais dona de marcas que você é, que é um negócio, menos você fala de comunicação e mais você tá preocupado se com os números, porque os números te dão a saúde da marca, se tá crescendo, se tá caindo, né? E o número traz... mentem, né? E ele traz clareza. Ele mente, às vezes. Onde está e tudo mais. Não, mas eu acho assim, Não mente. ele traz clareza pra você, porque às vezes você tá num cenário obscuro, você não sabe de nada, a primeira ideia que te vendem, você vai naquela história e você precisa clarear guia, aquilo né? ali. Você tem um guia. Você tem um farol ali. Vou te trazer um exemplo claro, por exemplo, de varejo, realmente. A gente lançou uma linha Kids, uns copos lindos e bombando, a gente tem operação própria. Então, poxa, se a gente sabe fazer, a gente ensina... Entende-se que ali na ponta tá todo mundo fazendo. Enfim. Aí ontem, uma treinadora nossa foi pra dentro de uma operação de um franqueado super bacana, e foi pra dentro da operação dele. E na lojinha, que é um expositor que a gente tem em todas as lojas, tal, pros produtos, dele só tinha um copinho. Aí ela falou, caramba, já vendeu horrores, né? A caixa com 50, aí perguntou ele, mas cadê os copinhos? Isso não vende. Mas onde que tá? Só tem um aqui, então, já venderam os outros. Ele, tá lá dentro. Enfim, tava no estoque no segundo andar. Um produto novo que acabou de chegar, presta atenção. Desceu, colocou na lojinha. Ela foi almoçar. Gente, no intervalo de 2 horas, ele vendeu 3 copos. Só por colocar na lojinha. Não... Sem força, sem... Não. Né? Ele vendeu 3 copos. Aí, quando ela voltou, ela falou, mas cadê? Eu acabei de arrumar aqui, por que vocês tiraram? Nem ela que tinha acreditado, ele não vendeu. E ele tinha falado pra ela que não vendia. Aí ela, você tá brincando, né, fulano? Pelo amor de Deus, não acredito e tudo. Né, e tal. absolutas. Não vai vender aí eu aqui, pedi, não vou botar. Ele mesmo gravou um vídeo e soltou pra ele. Eu falei, não, agora ele vai gravar. Pede ele pra gravar um vídeo aí com esse depoimento. Porque é simples. Existe o simples que ninguém quer fazer. As pessoas acham que precisa de muita coisa. Cara, todo mundo, se colocar no lugar do consumidor, a gente ama um bom atendimento. Sim. A gente ama ser fidelizado. Todo mundo gosta de um presente. Todo mundo gosta de um carinho.
tá ali, as ferramentas estão ali, mas o básico ninguém quer fazer, você tá entendendo? Então, assim, tem muita coisa que às vezes a gente acha que tá numa problemática, mas se a gente parar pra olhar e começar assim, vamos da forma mais simples, não precisa gastar dinheiro nenhum, não é panfleto, não é nada, vamos pela forma mais simples. Onde é que eu consigo tracionar? Tem muito resultado pra vir aí também. E muito estômago. Ai, desculpa, Ana. Imagina, eu ia perguntar pra ela, né, que pra gente voltar um pouco à ideia do tema, e a questão da resiliência, né, que permeia aí totalmente a sua história, né, e será que a gente ensina uma outra pessoa a ser resiliente? É uma coisa que eu penso muito, assim. Será que é de repente, uma condição, um perfil, algo da nossa personalidade que a gente de fato tem, enfim, nos acompanha, né? Eu leio muito sobre esse assunto, dizem também como fomos educados na infância, tudo isso contribui muito. Ou tem algo a se ensinar, assim? Eu acho que tem algo assim, inspirar. Por quê? Porque resiliência também está muito ligado com a nossa cultura, né? Sim. De como a gente cresceu, do que a gente acredita, dos nossos valores ali. E a gente, se você for ver, por exemplo, tem sempre... Eu sou a ovelhinha negra que eu fui para outro caminho ali e tudo. Mas se eu fosse parar para analisar a minha concepção, tudo ali, seria de ter desistido lá atrás e ter desistido do primordial, que era o meu relacionamento com o Lucas, por exemplo. Sim. Poxa, a gente acabou de sair da faculdade. Qual mãe ou pai que... Bom, hoje eu sou, né? Espero que eu não passe por isso, mas é capaz que a gente passe pelas mesmas coisas, né? Que nossos pais, como diz outro. Mas assim... que às vezes pensa, ai, poxa, você poderia casar, namorar, ser um futuro, você fez uma faculdade maravilhosa com uma pessoa já mais capitalizada, porque todo mundo é muito ligado à questão do dinheiro, né? E aí, você resistir à primeira esfera, gente, que é o nosso ciclo familiar, é muito difícil, porque é onde você precisa realmente ter a primeira resiliência ali para peitar valores que você sempre foi ensinada a ter. Não que isso foi o que existiu dentro da minha casa, mas é comum você ver isso, né? Então, assim, naquela época, não. Eram 2 universitários que não tinham nada. Pelo contrário, tinha muita ideia, muito sonho, mas tinha no real. Então, assim, e foi assim que a gente foi crescendo. Hoje, a gente tem muita clareza que o fato da gente ter passado vários perrengues contribuiu muito para nossa resiliência. Com certeza. Muito. O fator de ter um ao outro apoiando também, né? Porque você consegue caminhar mais fácil, ali você divide o peso. Mas o perrengue foi sempre o que nos fez. E a gente é meio que fênix, assim. Quando o negócio tá ficando muito difícil, a gente vem... Vocês voltam melhores. Melhores ainda. Então tem muito disso, tempo, 15 anos. 15 anos. Só que a gente tava falando de tempo com o Mark também. A gente fala muito do uso do tempo, enfim, aqui. E aí, você tá contando toda essa narrativa, é que nem novela, filme e tal. Que a gente adianta e vai pro... Não, é que parece que tudo foi muito rápido. Então, assim, a pessoa tá triste um dia, na verdade, no filme passa ali então, naquela inverno, ceninha, verão, né? não sei o que lá, foram, sei lá, e 3 acelera, anos. né? acelera, Puto, não. a trilha bonita mas chegou. todo mês você teve que pagar luz, água, escola, creche, fralda, comida, gente, tal, não sei o quê. hoje, nesse momento, isso ainda acontece. Porque, assim, de novo, quanto maior a rede, maior a sua responsabilidade, maior a sua demanda. Então, às vezes, acontece algumas coisas, eu chego pra ele e falo, putz, hoje eu não sei não, viu? Hoje tá difícil pra mim. Aí ele, calma aí, vai. E assim, e vice-versa. Porque tem essas dinâmicas. Na verdade, da vida, a única coisa que a gente não tem como blindar são esses problemas, mas né? a minha dúvida qual foi o pior ponto que vocês chegaram ainda na fase... Não digo na fase da Splash, mas qual foi o pior ponto que vocês já chegaram? Você falou, você falou até da foi luz... a vinda pra São Paulo, com certeza. Vocês estavam... Porque teve uma situação de moradia desgraçada também. Foi, então, porque a gente chegou em São Paulo, não tinha nada, não tinha emprego, não tinha nada. A gente veio na cara e da coragem. Pra família tava tudo certo, tá? Porque a gente veio, mas a gente não tinha. conta essas coisas. Exato, não tinha nada, um frio. Aí a nossa, a mudança Janela, né? do que era, o Lucas na época morava sozinho lá em Vila Velha. E aí a mudança ia chegar mais em uma semana. A gente passou uma semana dormindo no chão. Gente, era agosto, mas era um frio danado. Não tinha nada que a gente colocasse ali pra poder aquecer. Então, ali foi o momento mais difícil. Tanto que quando veio a crise da Splash, a primeira ali... A gente, tipo assim, choramos, vendemos e tal, mas a gente tinha uma certeza que a gente ia passar. Porque se a gente passou aquilo ali Já passamos pelo pior. pelo amor de Deus, aquilo era fichinha. É legal porque eles falam, o livro, de novo, chama Pra Cima, né? Que é o único caminho que dá pra ir. E eles falam isso, a gente já veio de muito menos, qualquer coisa catamos nossas coisas, voltamos pro Espírito Santo. E assim, a gente tinha um repertório, a gente chegou aqui e ninguém conhecia. Imagina, o Lucas tinha trabalhado lá como estagiário da prefeitura de farmácia. Foi o primeiro emprego dele. E aí, depois ele saiu e montou uma empresa que não prosperou. Que histórico que ele tinha? Ele chegava aqui e ele falava...
E, tipo Eu sou assim, legal. aí ele se vendia. Ele, olha, eu não tenho histórico aqui, eu trabalhei nisso e nisso, mas eu tenho muita vontade de fazer. Eu vou ser o primeiro colaborador que vai entrar, vai ser o último a fazer e vou te entregar o resultado que você precisa. Foi assim que ele foi conseguindo os empregos dele, entendeu? É que a gente só pra encerrar isso aquilo, a gente não quer passar por isso. Então, quando eu ouço essa história, eu queria pular da parte onde eu tenho a ideia pra parte que eu assino com, sei lá, Sabrina Sim, Sato, no fim das contas. Mas, e de novo, não é a Sabrina Sato que faz a diferença na história de vocês, porque vocês já eram incríveis antes não, dela. a Sá veio pra Total. total. Assim, É que é um sem puta dúvida. nome e todo mundo olha, mas realmente já Mas era uma a gente baita tem muito marca. orgulho, tá? De novo, a gente não tem esse ego. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho de falar, assim, que eu acho o máximo. Principalmente quando você vê esses altos e baixos e chegar, né? Porque é tão difícil ter acesso também pra uma conclusão disso. Claro. Então, assim, a gente tem muito orgulho. E ela veio pra somar O mesmo. que eu queria trazer para as pessoas é para não desanimar quando você olha essa história e fala, eu não queria passar por isso. Eu não quero não ter como pagar as contas. Eu também não queria. Ninguém quer. Mas olha que interessante ver quando a pessoa tem tão claro que esse é o caminho que ela tem que seguir e trabalha para isso. Exato. Não fica lá reclamando da vida, esperando que algo aconteça, mas toma providências. Então, isso aí é um fator muito importante, porque assim, a gente não negava trabalho em hipótese alguma. Gente, eu entrei para um mercado de luxo, imagina. Vitória, não existe essa história desse mercado de luxo que tem aqui em São Paulo. Então, eu fui entrar numa empresa que, quando eu entrei, o primeiro dia na loja, fui ver um preço de um puff. Qual a utilidade de um puff na nossa vida, né? Pra nada. E na época, eu tô falando de 13 anos, né, passados, esse puff custava R$3.500. Uma bolinha, assim. Aquilo, eu olhei e falei, gente, minha dívida é 13 mil. O puff aqui, pra botar um pé, custa 3.500. O que eu vou fazer? Fui ver o preço de um sofá, era quase 50 mil. Eu falei, que é isso? Quem paga tipo assim, isso? quem paga isso? Foi um primeiro momento. Mas aí passei por um processo super criterioso e tudo, e fui trabalhar na flagship da marca. Falei, eu não quero saber. Eu ia de ônibus, veja só, ia de ônibus. Aí eu tinha que descer, eu descia na Paulista e descia ou Augusta ou a Doc Lobo ali, de sapatilha. Mas no meio do negócio eu já tirava, já botava meu salto alto e maquiada e pronto. E ali era o meu momento, assim, eu vestia um personagem mesmo, eu queria saber se eu tinha dívida, se eu não tinha. Eu conversava, tinha uma amiga minha que entrou no mesmo momento que eu também tava numa situação financeira super apertada, a gente dividia. Um dia ela levava comida pra mim, outro dia eu levava pra ela. Então, assim, Vendendo sofá de 50 mil. vendendo na hora, aquele momento ali, era como se fosse o meu universo. Claro. E tava tudo certo. Então, no meu primeiro mês eu já bati meta, porque eu tinha esse objetivo muito claro, que eu tava ali pra dar o meu melhor, porque era a oportunidade da minha vida. E eu vejo muito isso. Acho que as pessoas que querem fazer as suas transformações, existe um tempo, Sim. né? Não necessariamente empreendendo, pode ser dentro das companhias, enfim. Mas você tem um objetivo muito claro e estar disposto a fazer além também daquilo que se pode. Hoje em dia também tá muito tudo taxado. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Calma. E a ideia hoje também... desculpa, Lu. Eu queria falar que a ideia de que hoje a gente consegue resultados muito mais rápidos. A gente Sem criou uma dúvida. cultura de que você vai bombar e ser rico e ser famoso em um segundo, né? Então a gente fica menos disposto a passar por essas coisas. Fica menos disposto, mas fica mais frustrado. Porque também, assim, parece que, vamos pensar, a galerinha lá do Instagram, do TikTok, enfim, parece que eles fazem uma coisa muito simples e ganham milhões. Mas também, tudo tem uma história, gente. Tudo tem uma construção, tudo tem uma estratégia. Com certeza esses que bombam também, de alguma maneira, fizeram algo diferente ali e alcançaram o resultado necessário. Então, não é pra todo mundo, assim como eu acho que a fórmula vale pra tudo. Como da internet, todo mundo... Existem aqueles que bombam, nas companhias existem aqueles que bombam, sabe? No dia a dia do empreendedor existem aqueles que bombam. É a oportunidade de estar ali pra todo mundo. E aí depende sempre também da pessoa, onde ela tá disposta a fazer. Você ia falar, vai lá. Não, imagina, eu queria falar, eu acho que você diz muito, né, o que eu acredito que é a atitude. Acho que na hora que você recebe o currículo, ou se a gente tá falando com alguém aqui, né, que tá passando por um momento difícil na carreira, que tem dúvidas, se você tá começando a sua carreira, acho que a diferença sempre vai ser a atitude daquela pessoa. Sem dúvida. Então, eu acho que a história de vocês é uma história de atitude. Acho que tudo permeia a atitude que vocês tiveram frente aos fatos. Sim. Sejam eles positivos, de ter uma humildade gigantesca, de não colocar e entender que isso é para compartilhar, é para somar,
transformar, não é para tirar o que eu construí, né? E não tem essa dor. Exato, A atitude frente à diversidade. Então, como que você encara isso? E não é vivendo que não é a síndrome da Poliana, né? Que você tá todo dia super feliz. Não, não é isso. Mas a atitude acho que a grande conexão da resiliência. Também acho. Porque a atitude com a estratégia, com tudo que a gente tem ali por trás, mas é saber que aquilo eu não vou desistir. Que hoje tá e que difícil. Não vem fácil. E que hoje não tá difícil. E eu acho que uma outra coisa que eu escuto muito, e eu já vivi isso também, né? Você falou um pouco, o salário de milhões, né? Quando aquele momento que eu caía na conta aquilo que eu queria, uma alegria, né, gente? Era uma alegria. E aí, às vezes, eu brinco, né? Hoje em dia, eu falo assim, nossa, às vezes eu sinto que eu sou uma diretora estagiária. Porque você tem cargos enormes, nomes, uma bagagem, mas nem o momento financeiro do mundo não te dá aquilo que você quer. E em vez de você entrar assim, na síndrome do, nossa, coitada de mim, né? De você pitiful, né? Você tá sempre triste, coitada de mim, eu já tive. Não. Como que você transforma esse momento para entender que são outras coisas que você tem que aprender agora para continuar lutando, né? Persistindo, porque você tem uma atitude de vencedor. E parece frase de filme, né? Ou de coach de alta performance que a gente é contra. Mas não é. Eu acho que a atitude do vencedor, para mim, é isso. É você entender que basta muito você ter uma busca na sua saúde mental, da sua forma de encarar os fatos, a diversidade, a positividade. E você disse também uma forma muito legal da vulnerabilidade, né? Eu me vejo, muitas vezes, em momentos vulneráveis, eu me fecho no meu casulo. Mas é o mais comum. Todo mundo, né? Eu me fecho e eu não sei sair. Não é uma coisa que eu não gostaria. E às vezes, aí na hora que eu vejo isso, eu falo, cara, vai durar um dia. Eu tenho uma coisa do um dia. Falo, um dia… Eu vou me permitir Eu vou me dia, permitir, mas né? assim, eu fico na fossa, tá? Eu não quero sair da cama, eu fico lá, travada. Mas é esse dia. No outro, eu falo… Deu. Agora vamos, né? Porque eu não tenho o que fazer. Não tem opção de, vou ficar aqui. Não, preciso fazer, preciso gerar renda ali, preciso comer. Então, assim, mas olha que eu faço é importante isso, você abraçar entendeu? também a sua dor. Claro, né? Porque eu falo, eu não tenho essa síndrome do tipo, sim, tá tudo bem, eu caí, mas estou feliz. Não. Só que qual que é o movimento que você precisa de abraçar aquilo que você tá sentindo, mas ao mesmo tempo, não deixar te consumir ao ponto de te deixar prostrado, mas você acolher também o seu sentimento. Porque nem todo dia é um bom dia. Não, não tem. E se a gente for ver, às vezes tem até mais dias de adversidades difíceis do que esses de pico, assim, né? Então, e o Mark mesmo disse, né, sobre o conflito. Aí ele fala, não vivemos em harmonia, que é o nosso desejo. A gente vive mais conflito. Eu parei e falei assim, gente, eu sou uma pessoa que busco harmonia na relação. E eu, na verdade, a minha busca tá errada. Porque eu não tenho que buscar harmonia, eu tenho que buscar viver bem o conflito. E eu nunca soube viver bem o conflito. Porque pra mim o conflito não… chuva, é dançar na tempestade. O conflito pra mim sempre foi cultural, familiar, algo que era embate. E conflito não é embate, é confronto. Maravilhoso. Mas é muito disso, da atitude frente àquilo. Viver em conflito não é ruim. Se você entender que aquilo é harmônico e a nossa forma de viver. E essa coisa desse atrito do conflito, de alguma forma, ele vai te impulsionar. Então a gente tenta olhar muito pra essa ótica, assim, sabe? Do tipo… Ixi, aqui tá complicado. Às vezes, por exemplo, no nosso dia a dia mesmo, cara, vem opiniões de franqueados, de fornecedores, que não batem com as nossas naquele momento. Mas a gente tem que ter esse respiro de falar, pera, calma, será que eu não tô dolorida pelo fator, né, eu que criei? Ou, de fato, faz sentido aquilo ali? Ou, se não fizer, onde a gente vai encontrar um ponto ali em comum para que, né, estabeleça essa relação. Então, a gente faz muito esse estudo, assim, esse autoestudo, porque é muito mais, né, nosso do que a técnica. Eu achei muito legal que eu acho que existe uma ideia errada sobre a resiliência, que é você ser excessivamente poliana ou positiva 24 horas. E assim, tem dia que eu não quero ver ninguém, né? tá? E isso não é verdade, né? Eu acho que a resiliência, ela é o que te faz passar, inclusive, por esses dias. Mas ela não… Assim, acho que essa ideia de uma pessoa resiliente é uma pessoa que nada afeta ela, que ela… Nossa, que todos os dias, que ela é forte o tempo inteiro, existe, é outra coisa que a gente também tem que passar, né? É um robô, né? Exatamente. Inteligência artificial, ela não é resiliente, ela é insensível. Né? Fria, não conta de nada. Mulheres fortes não choram, né? Não é verdade. Não é verdade. Eu sou super chorona e choro da alegria e choro da tristeza. Agora, um ritual que a gente tem muito é, cara,
o mínimo precisa ser comemorado. Porque Sempre, né? se a gente entrar nessa onda só do fator negativo, porque se a gente parar pra analisar, às vezes você chega no final do dia, você tá com as costas doídas ali, você não sabe direito o que é. Aí eu faço muito esse exercício, foi até no curso, que em algum momento ali alguém tinha comentado com a gente, de tentar identificar qual foi o fator que me deixou pesada naquele dia. Às vezes é logo no início da manhã, aí você volta ali e fala, puta, eu sei que foi isso. Na sua cabeça, você tem clareza o que é, você só não quer dar luz pra aquilo ali, né? Sim. E aí, pronto, você identifica e aí você começa, cara, mas aí vale, não vale? Enfim, você cria uma ótica daquilo ali e você tira aquilo de dentro, sabe? Então, assim, tem dias realmente que eu não quero ver. Ontem eu li um meme que falava bem assim, gente, eu tô tão saturada que até as pessoas que eu conheço eu queria desconhecer. Porque eu não quero conhecer mais ninguém, eu quero desconhecer quem eu conheço. Porque tem dia que é isso, entendeu? Então, assim, não tem essa história desse mundo real, iludido aí nessa história da internet, não funciona, não. Agora, sabe o que eu tô doido pra saber? Tá bom, splash bombando, as coisas estão andando, aquela coisa toda e tal. Já dá ciricutico de abrir outra coisa? Então, eu tenho uma mente criativa, né? Então, tudo eu vejo negócio, mas assim, não, efetivamente, a gente até dá insights para outras pessoas que querem montar e tal. Mas pra gente, nesse momento, a gente tá muito focado mesmo, Até assim. porque tem um plano de expansão. Tem um plano de expansão amplo, assim, e O dentro plano de da expansão Splash já é um tem desafio. muita. É um Sim. desafio. E dentro da Splash a gente entende que é um negócio que ainda tem muitas oportunidades para serem exploradas. Então, esse contexto todo bombando e tudo, mas é um bebê. A gente tá falando de uma empresa de 5 anos, né? Claro. Então, assim, ela é tão novinha quanto os nossos filhos. Então, precisa, de fato, ainda demanda de muita atenção, não é? Não dá para isso ainda. Mas sabe o que eu tava pensando Eu queria só um aqui? ponto do Pode momento falar? Boechat. Eu lembro do Boechat na bancada do Jornal da Band e a mãe dele ligava. Ele falava, mãe, ao vivo, estou apresentando aqui, não sei o que lá. O meu marido está chegando na Rússia. E aí ele ligou. Nesse horário. Nesse horário. E aí eu, será que eu atendo? Eu tô ouvindo. Aí ele, acho que você está gravando. Sim, amor. Quando você ouvir, você vai... Ele está em Dubai nesse momento. Chato, né? Nesse momento, ele é um pouquinho melhor só. Só um Tá, pouquinho, ele porque ele só- não tá na companhia de vocês. É um pouquinho Não, melhor. mas ele só tá no aeroporto. A vida não é Dubai. A vida é escalar uma montanha no pé da Rússia. É uma desgraça Tá toda. vendo? Enfim, A gente sigam só aí. cria conflitos pra nossa cabeça. Exato. Fala, Ná. Não, que eu tava escutando a Bruna contar a trajetória dela, né? E de uma certa forma eu comecei a pensar um pouco na minha, assim, fazer um paralelo na minha, né? Aham. E eu acho que uma coisa que ajuda muito é você ter realmente, além da estratégia, mas assim, é um desenho muito claro de onde você quer chegar. E aí você passa pelas coisas em prol daquilo, sabe? Aham, aham. Então, pode ser uma questão de um propósito, ou Sim. assim, um desenho muito claro de onde você quer chegar. E eu lembro, né, que eu trabalhei 3 anos e meio na Glamour, e eu lembro no do meu dia 1 na Glamour, que eu entrei, eu olhei, dei uma tagueada, assim, uma olhada nas pessoas e pensei, eu não vou gostar de trabalhar aqui. Esse lugar não é pra mim. Aham. Mas eu entendi que eu precisava ficar, porque aquilo era uma fase e era uma E era muito importante era pra construção que você crucial, queria, né? exatamente, pra chegar onde chegar. Aham. E de fato, a Glamour foi uma super escola. E no fim eu fiz grandes amigas, foi assim uma coisa incrível, mas eu sabia que como pessoa, muito do que existia lá não era o que me agradava, Uhum. mas que eu precisava passar por aquilo Sim. e construir conexões, aprender e tal, pra trazer, né, pra minha história. Então, Aham. é muito engraçado que eu passo pelos 3 anos e meio e também, assim, um belo dia, eu olhei assim e falei, eu preciso pedir demissão. Mas, Natália, você é maluca. Como é que você vai pedir demissão de uma revista? Você tá super bem, a revista tá no auge, você tá num puta emprego. Eu preciso pedir demissão. Eu preciso pedir demissão porque se eu não fizer agora, eu vou ficar enrolando e não vou fazer E o que não eu vai preciso fazer. É isso aí. Então, eu lembro que eu cheguei na minha chefe na época e ela não se conformava. Ela falava, você tem um outro emprego. Eu tenho certeza que você tem um outro emprego, você não tá me contando. Eu falei, eu não tenho. Eu vou sair daqui com uma mão na frente e uma atrás, mas com uma vontade de me testar no mercado. Sim. E aí, fui pro mercado e eu não fazia... E olha que coisa doida, assim. Eu tinha uma ideia do que eu queria e aquilo não existia em lugar nenhum, o que eu queria. O jeito que eu queria trabalhar a marca, que eu queria trabalhar a comunicação, que eu queria trabalhar marketing, não era o que uma agência estava fazendo na época, não era o que um escritório de assessoria de imprensa, não era. Quando eu vi, eu tinha a minha empresa.
Eu Olha tinha aí, implementado um modelo, eu tinha criado o meu espaço, eu tinha aberto um CNPJ, eu tinha um nome, eu tinha uma equipe. Então, assim, acho que isso, você ter uma noção, assim, você se ouvir muito a ponto de você acreditar muito no desenho. Assim, eu sempre falo, qual é a figura, assim, aquele desenho final, que você fecha o olho e você fala, não, hoje valeu a pena, que eu vim num lugar que eu não quero, que eu passei por isso, que eu ouvi uma coisa. E claro, né? Pensando disso até hoje, que são 2 empresas, quanto já caí, quanto já fracassei, sim. quanto e tombo. vai ser todo dia, né? De novo, tem muito mais desafios do que, de fato, glórias, né? Sim. Isso é fato. Mas, assim, por exemplo, eu também. Hoje em dia, a gente fez uma campanha do Dia das Mães, o que eu vou fazer? Mas eu gosto dessa história de trazer a verdade e tal. E tava tendo um treinamento de franqueadas lá na nossa loja matriz aqui de Pinheiros. E, coincidentemente, eram só mulheres que estavam nesse dia, todas mães. Eu falei, lá, vamos gravar, vamos pegar o depoimento delas. E aí, gente, 3 histórias incríveis, que eu não sabia. E olha que elas passam por conversa com a gente antes, né, da aprovação. Mas por quê? Porque era um momento que elas, de fato, se abriram. E todas as 3 tinham um link com maternidade, que era o que foi a minha história também, né? Que é a minha história. Sim. Então, assim, uma mãe de 3 filhos e tinha perdido um bebê, um deles não sobreviveu, enfim. E aí ela conta como que o empreendedorismo veio também para poder somar. Outra já tinha tido uma filha antes. E aí, quando ela estava empregada e ela não teve tempo nem da licença direito, que ela teve que voltar. Então, ela era muito frustrada porque ela não deu a amamentação e tudo. Quando ela teve agora, nesse intervalo, a segunda filha, ela falou, não, eu preciso parar, eu preciso priorizar a minha filha. E aí, resolveu empreender por causa disso. E aí, uma outra também, que já tinha 2 outros, também numa dinâmica, ela trabalhava num banco, numa dinâmica não tinha dado tanta atenção e agora ela queria... Então, o empreendedorismo feminino, ele tá muito linkado hoje, não mais ao cenário de que, o meu marido vai investir pra mim porque eu não sei fazer nada, mas ele quer me dar um hobby, e aí eu vou lá e compro uma. Não! Hoje as mulheres querem, elas demandam disso porque elas entendem que o trabalho é essencial Claro. para ela ser uma boa mãe também. Claro. Né? Porque a gente precisa ter esse oxigênio ali pairando, além de fralda de xixi de cocô. Né? E para ela se sentir útil, realizada e tudo mais. E muitas são elas que dominam ali a renda familiar, de fato, da família. Então, tem essa ótica do empreendedorismo cada vez mais forte. E aí, quando eu vejo essas histórias, esses relatos, pra mim vem na hora. Tá entendendo por que você tá nesse momento? Sim. É pra isso. Não é porque eu quero ser a pessoa que criou a marca e eu vou competir com a Sabrina. Não é isso. Pra mim, o meu impacto é muito mais em entender que outras histórias, tanto quanto as minhas e outras melhoradas, fazem sentido e que vão continuar girando, entendeu? Então, aí vem essa força nesse momento que você começa a pensar assim, eu tenho muito claro ali. Às vezes a gente não sabe onde vai ser o fim dessa história, né? O final dessa história. Mas tem uma demanda muito forte ali. E a gente se duvida, né, gente? Não, tem tudo. A gente se duvida muito. Menos pessoas que poderiam empreender, empreendem. Com certeza. Porque primeiro sem a gente dúvida. não acredita que a gente consegue. Sim. Depois existe um conforto que é da cultura brasileira, do ter um emprego fixo. A estabilidade. Não, ali, né? meu mito filho da pergunta, estabilidade, né? Não, meu Que a filho, pandemia veio pra destituir tudo isso, Exatamente. né? É um mito, mas as pessoas acreditam muito nisso, né? Você Mas- cresce mas- na mas você vai busca embora. disso, Sim, né? não a tem. gente conversou que é aqui no... assim, Aí você nem tem seguro-saúde. Sim. No caso, foi. Sobrenome profissional, todos aqui que eu falava, que o meu filho, o Luca mais velho, falava Marina Machado da Band, aquela coisa toda. Aí até Sim, recentemente... você não vai recordar. Lá quando a gente se conheceu no curso, olha só, ela tava 2 fileiras atrás de mim, eu sentada na primeira e você atrás. Aí, ela fala pouco, né? Aí, do nada, veio a voz dela. Eu virei na hora e falei, mas é a Marina da Band. Mas é engraçado. Você conhece essa voz, né? Gente, é a Marina da Band que tá aqui. Aí, quando eu virei, Virou, oi. Então, eu tô escondida lá no fundo. Literalmente. Bom, aliás, aquele primeiro dia vale depois a gente comentar. Mas Pera, que eu até me atrapalhei aqui. Não, então, que ele falou que era Marina Machado da Band. E aí, recentemente, quando a gente até começou a coisa da F My Brain, e eu saí da Band, e depois saí também da TV Brasil, ele falou assim, mas você trabalha... E agora? Você não tem emprego?
Eu falei, você "Ué, faz?" é complicado dizer que você é desempregada quando você é dona do seu negócio. Porque a ideia do emprego é uma coisa muito bem definida. E aí, falando em pequenos fracassos, assim, que você fala, o que eu faço agora? Logo que eu saí da Band e eu comecei a ver, bom, que diacho que eu vou fazer? Porque eu, como você, simplesmente saí. Não tinha absolutamente nada. Depois a TV Brasil me chamou um mês depois, mas também foi uma coisa quase que paralela, porque o que eu queria mesmo era seguir o que eu estou fazendo hoje. Eu fui abrir um curso com aquilo que eu meio que sabia falar, que era media training. E ele nasce de um jeito e hoje ele é totalmente diferente. Mas aí, uma amiga minha, produtora, tal, não sei o que, não, vamos fazer isso juntas, tal, não sei o que, montou todo o esquema, me ajudou a montar os slides, tal, não sei o que, e foi fazer a captação, porque eles entendiam disso. Então, eles fizeram umas postagens e não sei o que, criamos uma página no Instagram e vamos abrir o carrinho para daqui 4 dias ter o curso. Aí eu achei aquilo meio estranho, mas eu tô ok, eles... Vou confiar, né? Estão falando que dá certo, eu vou, né? Eu não entendo disso, vamos lá. Sou de comunicação, não de vendas. Uma grande bobagem dizer isso, mas tá bom. Não apareceu absolutamente ninguém. Ninguém. Só que quando eu percebi isso um dia antes eu falei assim, eu não vou pagar o mico de ter feito um lançamento dizendo que eu estava com um puta de um curso porque era bem preparado para o que eu tinha na hora, e não vai ter ninguém. Não vou. Aí eu saí catando, liguei pro Marcos Souza Aranha, liguei pra colegas meus, assim, não sei o que lá, e falei assim, de graça, vem aqui fazer, porque eu quero mostrar pra você. Era online, né? Aquela coisa toda. A gente tava... ainda pandemia, sem dúvida. E aí eles vieram e eles gostaram tanto que eles começaram a indicar pras pessoas. Então, dali pra frente, até chegar na Luciana, só foi indicação. Mas eu veja nunca... como você transformou a situação, a adversidade. Exatamente. Você podia ter ido chorar em posição fetal? Podia. Podia. Deu uma vontadezinha? Deu. Sim. Mas eu chamei lá. Chorou, pô. Exato. Chorar na maquiagem, bora. Já fiz a aula, já me preparei. Sim, exato. Foi um boca a boca tão legal, mas tão legal mesmo, assim, tal. E aí a Lu veio, dessa história vem. Aí uma amiga da Lu fez o curso, que foi indicada por uma outra amiga, a Lu foi fazer o curso, e apresentou nós estamos aqui. Estamos aqui. Tá vendo? Viu? O propósito do curso, qual foi? Você viu por que você tinha que ter falhado no seu lançamento? Ainda bem que a gente abriu o carrinho com 4 dias do lançamento. Exatamente. Mas eu acho muito engraçado, eu até contei essa história para as meninas, né, que a gente tem uma coisa como uma filosofia mesmo da Fuck My Brain, que é realmente celebrar os nossos fracassos. Sim. Porque os fracassos, eles precisam ser mais reconhecidos e celebrados, porque, poxa... É ele que fortalece. Ele muda a nossa história, né? Sem dúvida. E eu lembro quando eu tinha aberto a Emoticon, né? E a gente tinha um cliente muito bom, assim, já de cara. E eu atendi eles mais ou menos 1 ano. E um dia eu tinha a gente fazia toda a parte de marketing, né? Então, conteúdo, performance, tudo. E eu sempre fui, assim, muito, muito mesmo a pessoa do conteúdo, tudo. E performance, eu até entendo, eu considero que eu entendo bem, assim, acima da média pro conteúdo, pro estrategista, mas não sou uma pessoa de performance. E eu tinha um gerente de performance, gerente de mídia maravilhoso. E nesse dia ele não pôde ir nessa reunião. E aí ele falou, olha, Natália, não tenho como ir, foi uma coisa de um motivo pessoal, né? Uma coisa de tipo assim, olha, um dos meus melhores amigos faleceu, um negócio assim super grave. E eu, naquela coisa, né, aquela que eu falo, inexperiência, o que eu faria hoje? Seria super sincera com o cliente, falar assim, olha, aconteceu isso, a gente vai ter que adiar a reunião, e é isso aí, porque eu preciso dele nessa reunião. Eu não fiz isso, porque, nossa, né, começo de empresa, você quer mostrar que você sabe não pode tudo. Dizer não pra nada, Você é ótimo, você não... Fui pra reunião, então eu entrei na reunião e entrou uma analista júnior, né, na reunião. E foi a primeira vez na vida que eu... Sabe quando você vai assistindo a cena do fracasso? Que é assim, você vai olhando aquilo e vai piorando. E vai piorando. E você já tá na sua cabeça, não tá dando certo fala, mesmo. Cara, e aí, o cliente era muito específico, já começava a fazer várias perguntas. E eu olhava e as planilhas, elas não paravam de aparecer. Aquilo começou... E eu não sabia responder nada. Sabe o que é nada? É nada. E aí, a cliente foi começando a fazer várias perguntas e a analista não sabia responder. Ou seja, foi um fiasco. Foi um fiasco. É o meu maior fiasco que eu tenho. Eu lembro disso, eu lembro da minha sensação do fiasco. Sim. E aí, eu falei, cara, que horror, que foi isso? E aí, assim, aquela coisa de, pelo amor de Deus, acaba logo, não se chega a lugar nenhum, eu só quero ir embora chorar. Sim, quero ir embora pra minha casa chorar e falar, Natália, você é uma grande, né?
E aí, quando estava acabando, ela falou assim, bom, terminamos a reunião, todos pensaram, Natália, você fica aqui um pouquinho que eu quero falar com você. Você não, hoje Eu não. falei, Por favor. Aí, óbvio, né, você pega o resto de dignidade que te sobra e volta pra reunião. E ela falou assim, olha, quero te dizer uma coisa, que se eu não trabalhasse já há muito tempo com você, e se eu não conhecesse você como eu conheço, eu teria mandado todo mundo embora hoje. Uhum. E eu falei, eu te dou razão, você realmente tem. Daí eu falei, bom, eu te dou razão, primeiro peço desculpas, eu entrei nessa reunião completamente despreparada. Infelizmente, meu chefe de mídia não pôde vir e eu deveria ter desmarcado, eu não deveria ter vindo. Uhum. Então já serve como primeiro aprendizado, né? E pode ficar tranquila que para a próxima reunião a gente vai melhorar assim 1.000.000%. Sim. E aquilo virou um grande aprendizado para mim, que é, cara, Natália, fale a verdade todas isso aí. as vezes. Além da verdade, não existe outra coisa. Exato. Sabe? Então, às vezes, a gente faz coisas em nome de parecer algo e não. Sim, eu sou entendeu? dessa também. Então, assim, eu acho que é uma cena que eu lembro e poderia ter sido um horror, mas me acendeu tantas coisas. Então, acho que a gente tira muito dos nossos Sim, grandes fracassos, Olha, eu vou né? fazer o seguinte, um viva ao fracasso. Viva o fracasso! Viva ao fracasso. Fuck my brain. Nossa senhora! Vocês ouviram o alarme? É bom. Fuck my brain. Até assusta esse boom, hein? Vai vendo? Ele vem que vem. É bom demais. Sabe por quê? É o seguinte, gente, tá tudo muito legal, tá tudo muito bom, o papo tá tudo maravilhoso, mas a gente tá chegando no final. E é aquela hora que nós da F My Brain vamos dar aquela resumida pra você na ação prática. Quando a gente fala de resiliência, como não desistir até alcançar. E é complexo isso, não é assim, um estalar de dedos. Quero saber de você, Natália Mestre, qual é a sua opinião? Qual é a sua visão como expert em estratégia e comunicação de marcas e pessoas? Quem nos ouve deve fazer o quê quando a gente fala de resiliência, como não desistir até alcançar? Bom, eu acho que a primeira coisa eu até já comentei, né? Que é você ter uma imagem muito, muito bem detalhada e definida de onde você quer chegar. Acho que é você ter esse propósito muito em mente, ele te dá muita força nos dias de adversidade que vão acontecer. Eu acho que uma segunda coisa, principalmente do campo de quem empreende, eu acho que a figura do empreendedor, o lugar do empreendedor, ele é muito solitário várias vezes. A gente se questiona muito, a gente não sabe todas as respostas, a gente tem muitas dúvidas. Então, algo que funciona muito para mim é forme o seu exército. As pessoas que vão estar ao seu lado, falando a verdade das coisas e não deixando você cair nos dias que você quase cai, né? Então, você tem um exército lá para batalhar com você, para seguir com você, essas pessoas que estão te dando força e falando que você consegue quando você acha que você não consegue, elas fazem muita diferença quando você tá nesse lugar que é solitário. E uma última coisa que eu acredito na vida, assim, que é o lugar da resiliência vamos olhar onde a gente coloca o foco. Onde a gente coloca o foco do nosso olhar é onde floresce. Se a gente começa a olhar só para o que está faltando, para quanto falta, para o que você não tem, é muito fácil desistir. Mas ao invés, troca o foco. Vamos olhar assim, poxa, hoje eu alcancei isso um pouco a mais do que ontem. Sim. Então, assim, na vida, hoje eu fiz isso que eu não fiz ontem. Hoje eu cresci um pouquinho que eu não cresci ontem. Eu acho que a gente vai fazendo o exercício de resiliência assim. Agora eu vou falar, maravilhoso, muito obrigada, Natália Mestre, com Luciana Chiesa, sob o seu olhar de expert em gestão estratégica e inteligência de mercado, como fica a resiliência, Lu? Eu acho que a Bruna trouxe alguns aspectos emocionais que são super importantes para a gente falar sobre isso, sobre resiliência. E um deles, para mim, acho que é um grande resumo é a atitude frente às situações. Sim, né? sem dúvida. Então, a atitude frente, persistir ou prosseguir, persistir, né, prosseguir e parar, a teimosia, que é uma relação da estratégia. Tenha uma estratégia, se planeje, né, com informações adequadas, que ela vai te ajudar a passar também por esses momentos da dúvida, da resiliência, ou da desistência, ou resiliência, ou persistência.
e manter essa atitude positiva perante as situações de adversidade. E aqui não é poliano, né? Ah, não, tá bom, somos todas felizes. Não, a atitude positiva, ela, inclusive, é para você com você mesmo. Sim. E você aceitar que no seu momento de vulnerabilidade, num dia que não tá bom, você já te abrace, né? Aceite você também não ter um bom dia, mas levante no próximo, né? E siga em frente. E eu acho que um outro ponto é ter a sua rede de apoio. Acho que você trouxe muito da sua história com o Lucas, né? Que mais do que um casal, vocês são uma empresa. Mais do que uma empresa, vocês são sócios. Mais do que só são investidores. Mas essa trajetória, né? Quando você tem uma sua rede de apoio, e ela não precisa ser somente o seu marido, o seu namorado, né? Mas alguém que você tenha como apoio para te ajudar, né? Nessa busca. Naquele momento que você não sabe para onde ir, para onde olhar, sempre vai ter alguém ali. Então, busque, use a sua rede de apoio para você continuar persistindo, né? E vivendo essas etapas da resiliência. Muito legal. Muito bonito. Sim, Neil Armstrong. Maria. Você tá obrigada. Putz, tem uma entrevistadora aqui comigo. Quero Primeiro. Aleluia, É obrigada. o sonho da Bruna era entrevistar a Marina agora. Diga, Marina Machado. Eu tenho o Neil Armstrong aqui que faz a pergunta pra mim, entendeu? Que é assim, olá, Marina, o que você... Por favor, pergunte. Por favor, Marina, conte para nós, compartilhe conosco. Qual é a sua visão, então, de resiliência? Saiu realizada. Nossa entrevistada deu um show. Gente, Bruna é jornalista de formação, queria dizer, comunicação tá na veia dela. Então fica mais fácil, né? Vai lá. Eu sempre falo com a minha visão, né, da área de comunicação, de liderança, mas eu tenho um lado... Não, mas você conta agora de Marina. De Marina. Queremos saber Marina. Sem crachá, sem CNPJ. Marina sendo Marina. Começa Marina assim. por Marina. Marina por Marina. Revista de Marília Gabriela. Exatamente. Conte-nos. Aí começa assim, ó, a minha dica pra você, quando trata de resiliência. A ajuda muito, viu? Não é o que acontece com você que importa. É o que você faz com o que acontece com você. Vou bater nessa tecla 500 vezes. É claro que é importante lidar com aquilo e que a gente sempre vai sentir as coisas, não somos robôs. Mas o que você faz depois que você entende aquilo, que você se autoconsome por algum tempo, que seja um dia, etc e tal, que você vai se dar isso? Que é o tempo para você calcular ou recalcular a sua rota. O negócio seguinte é entrar em ação. Você tem que entrar em ação. Porque sentado chorando e se vitimizando diante do eu não consigo, eu não posso, eu não sei, ninguém me ajuda. Exatamente. Né? Quando a ajuda tá lá, ok, se você for bater na porta, ela tá lá. Você fica aqui sentado esperando, ela não vai aparecer necessariamente. Então, assim, não se vitimize, vá atrás, corra atrás e lembre-se, a responsabilidade está nas suas mãos, porque você pode fazer toda a diferença uma vez que você tome uma atitude. Então, não necessariamente só caia, levante, mas pelo menos ande. Exato. Ande, Pode ser devagar, né? Sim. Pode ser devagar. Sem ser nada acelerado. E você, Bruna Farizel, maravilhosa? Bom, eu vou resumir bem isso, porque tudo que vocês falaram faz muito sentido, assim, pra mim, na prática, efetivamente. Eu acho que a primeira coisa é a gente ter clareza e não terceirizar as nossas escolhas. Muito bom. Tem gente que não escolhe a pizza de domingo, gente, porque não quer ter a responsabilidade do outro ali, se eu vou frustrar ou não. E aí, essa frustração fica pra você, porque se você escolher uma de pepino, eu não vou gostar. Mas eu vou abrir mão dessa escolha, entendeu? Então, primeiro você traz bem pro protagonismo das suas escolhas ali, tem muita clareza disso. Acho que isso é o número 1. E não terceirizar a culpa do resultado, enfim, das consequências, que elas vão vir também de alguma forma ou outra, para o outro. Ah, você escolheu. Você que escolheu o sabor ruim. Poxa. A culpa é sua. Mas você abriu mão disso, né? Então, ter essa clareza ali. Outra coisa que diz muito do que vocês trouxeram aqui é essa questão da autoconfiança. Porque para mim, a autoconfiança ela é desenvolvida quando a gente tem alguém nos amparando. Sim. É o andar de bicicleta, né? A gente tira as rodinhas, mas tem sempre o pai ou a mãe ali segurando atrás até que a gente tenha propriedade para poder andar. Então, encontrar, no meu caso, foi o Lucas, mas poderia ser minha mãe, minha irmã, enfim. Uma amiga. Né? Encontrar alguém que filho, vai ser… né? Exato, o filho. Que vai segurar sua bicicleta ali até você ter propriedade de andar sozinho, né? Eu acho que isso faz muita diferença. E ter certeza que onde você tá não diz quem você é. Sim. Quando essa dúvida para, e isso acontece comigo também, nesse momento que eu falo que eu quero ficar só na cama, não quero sair, eu revisito muito do que eu já vivi, sabe? De
olha lá a sua história lá atrás, cara, todo mundo tem um porquê, todo mundo tem algo que contribuiu, que construiu, e a gente chega onde a gente chega diante das nossas vivências mesmo. E se orgulhar das coisas boas e das coisas ruins, porque é elas que nos levam pra frente. Então, acho que isso faz toda a diferença, sabe? Que aí a gente consegue desenvolver essa força interna e falar, não, peraí. Vamos seguir. Hoje tá ruim, mas amanhã não, amanhã é um outro dia. Ó, pra que nota 10, pra que nota 10. Amanhã vai ser diferente. Vai aqui, ser né? diferente. Tem que ser diferente. Tem A gente que não ser pode diferente. dar a opção de afundar. Não é uma opção. Que entendeu? isso, pelo amor de Deus. Olha, gente, que espetáculo. Gente, eu vou dizer que o dia de hoje, como um todo, foi muito maravilhoso. Fuck my brain. Marisel, muito obrigada. Olha, eu Obrigada digo a a você, vocês. se você quer cenas dos nossos próximos capítulos, dos nossos próximos booms, já tem muito episódio maravilhoso. Não é porque a gente se acha, não, porque é bom mesmo. Você acha também. Mas, Eu Natália, não cheguei até aqui pra não dizer que não me acha. não. eu trabalho com fatos. Eu não aumento, eu trabalho com fatos. E o negócio é o seguinte, é bom demais. E essa segunda temporada só com entrevistados enfoderados é um negócio espetacular, é um negócio Adorei. enlouquecedor. Hashtag FMyBrain empoderamento. Então assim, a gente deixa aqui no descritivo vários dos episódios que já estão no ar. Lembro que a gente está no YouTube, no Spotify, no YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify só @FMyBrain e no Instagram @FMy.brain. Se não se inscreveu, se inscreva. Por favor, assista os outros episódios. No YouTube, inclusive, tem shorts, tem trecho, tem muita coisa legal. A gente está aqui para respeitosamente mexer com o seu cérebro. E estamos a um clique de você, se você precisar de alguma coisa. Você pode nos levar para a sua empresa com workshop, palestra e, quem sabe, um podcast personalizado para a sua empresa. Tem um trabalho muito legal que a gente faz. Vamos conversar. Acho que é tudo isso que a gente tem para falar hoje, hein, pessoal? Todos dados. Olha só, falando em marido Muito bom. tentando entrar em contato, o seu tá tentando entrar em contato com você, apareceu no meu WhatsApp. Então pode ser. Acho que tá na Super hora. pode, eu tô acho que aqui tá no na hora. off, então é isso. Maridos estão atrás. Gente, uma ótima semana a todos. Bruna, obrigada de Obrigada. coração. Amei, foi A muito gente bom, amou gente. muito, muito Obrigada, obrigada. viu? Até a próxima Tchau, quinta. tchau. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.